A análise preliminar dos eventos registrados por câmeras de segurança, incluindo as gravações das câmeras corporais dos agentes da lei, prova de forma irrefutável. O conceito de surpresa absoluta em um ataque criminoso não passa de uma ilusão perigosa. A noção generalizada de que os ataques são aleatórios e imprevisíveis não resiste a uma verificação crítica. No escopo da nossa análise, focaremos na desconstrução desse equívoco, demonstrando como os sinais de ameaça, frequentemente ignorados pelos alvos potenciais, estão sempre presentes nos padrões comportamentais do agressor e no ambiente circundante. A nossa missão não é curar, mas sim munir com conhecimento, transformando cada indivíduo em um analista competente da sua própria segurança. Estudamos a psicologia da sobrevivência urbana e a análise comportamental em situações de emergência para ensinar você a identificar os indicadores de perigo antes que ele se materialize. Ao estudar milhares de horas de registros operacionais de câmeras corporais da polícia, que capturam o desenvolvimento dos incidentes desde o seu estágio inicial até o ápice, torna-se evidente que a esmagadora maioria dos ataques possui precursores claramente definidos. Os alvos potenciais frequentemente relatam certas sensações estranhas ou maus pressentimentos que precederam o incidente. Eles dizem: senti que havia algo de errado com aquele homem, mas passei por ele mesmo assim. Ou, achei logo de início que não deveria ir por ali. Essas frases não são misticismo, mas sim o reconhecimento retrospectivo do funcionamento de um sistema inato de avaliação inconsciente de ameaças. Isso é comprovado pelo fato de que, nas gravações das bodycams, quando reproduzidas em câmera lenta, os especialistas veem claramente os exatos marcadores comportamentais que desencadearam aquele pressentimento, mas que foram ignorados ou racionalizados pelo alvo do ataque. O problema não é a ausência de sinais, mas a incapacidade ou a relutância em interpretá-los adequadamente. Esse mecanismo, que muitos chamam erroneamente de intuição, é um sistema neurobiológico complexo. Baseia-se na recepção e no processamento instantâneos de informações sensoriais que, contornando o nível consciente, entram nas áreas do cérebro responsáveis pela sobrevivência. O cérebro analisa milhares de microsinais, mudanças quase imperceptíveis na expressão facial, nos gestos, na postura, na entonação, nos odores, nas alterações ambientais, e gera um prognóstico abrangente. O resultado desse processamento é emitido sob a forma de uma sensação forte, muitas vezes inarticulada, que pode ser descrita como um medo instintivo ou uma profunda inquietação. As causas desse medo podem permanecer obscuras a nível consciente, mas as reações fisiológicas, aceleração cardíaca, desejo de se afastar, prontidão para a ação, são consequências diretas do funcionamento desse sistema ancestral. Nas gravações que antecedem o ataque, frequentemente nota-se como o alvo potencial muda inconscientemente o andar, aperta objetos nas mãos ou lança olhares rápidos e ansiosos. Esses são sinais claros da ativação deste sistema, que, infelizmente, não resultam em uma mudança na estratégia de comportamento. Em situações extremas, quando surge uma ameaça imediata à vida, o cérebro entra em um modo especial de funcionamento. Isso não é um milagre, mas sim um mecanismo adaptativo altamente eficaz, desenvolvido no processo de evolução. Ambos os hemisférios cerebrais começam a trabalhar de forma sincronizada, permitindo processar a informação recebida com a máxima rapidez e totalidade. Esse estado é característico das crianças devido a filtros cognitivos ainda não totalmente formados. Mas nos adultos, ele é ativado apenas em condições de perigo crítico. Uma das manifestações notáveis desse modo é a desaceleração subjetiva do tempo. Indivíduos que sobreviveram a incidentes críticos frequentemente descrevem como os eventos se desenrolaram, como em câmera lenta, permitindo-lhes perceber e analisar cada detalhe. Nas imagens das bodycams, isso pode parecer um congelamento do alvo ou a sua reação incomumente lenta, porém direcionada, que para quem vê de fora parece implausível. Essa dilatação do tempo é um recurso inestimável que fornece milissegundos criticamente importantes
para tomar uma decisão de sobrevivência baseada na avaliação precognitiva da ameaça. Nesses momentos, a pessoa não está tanto unindo-se ao inconsciente, mas sim o seu cérebro reptiliano, responsável pela sobrevivência, assume o papel principal, desligando os filtros racionais menos eficientes em uma situação crítica. O pensamento racional e a lógica, embora indispensáveis na vida cotidiana, podem se tornar um fator crítico que reduz as chances de sobrevivência sob uma ameaça imediata. Enquanto a mente consciente tenta analisar a situação, pesar os prós e os contras e avaliar o nível de perigo, o sistema de avaliação inconsciente de ameaças já emitiu há muito tempo o sinal de lutar ou fugir. Esse atraso, causado pelo processamento cognitivo, pode custar uma vida. Um exemplo disso é o equívoco comum, especialmente entre a população feminina, de que um agressor ou um predador em série pode ser identificado por certas características externas. Isso é uma ilusão. As tentativas de memorizar e aplicar tais características na prática, guiando-se pela lógica, levarão inevitavelmente ao fracasso. A análise de materiais de arquivo e depoimentos mostra que muitos criminosos altamente perigosos causavam externamente a impressão mais inofensiva possível. Lembre-se dos casos famigerados em que os criminosos pareciam tios gentis ou vizinhos decentes. O sistema de avaliação inconsciente de ameaças é capaz de ler e processar instantaneamente microsinais que indicam uma anomalia ou ameaça, enquanto a lógica buscará impotente por correspondências com um perfil decorado, mas frequentemente irrelevante. A verdadeira segurança não reside na posse de meios de autodefesa, como um spray de pimenta ou uma arma de eletrochoque, taser, mas na capacidade de realizar uma análise comportamental preventiva. A prática mostra que a maioria dos alvos potenciais simplesmente não tem tempo de sacar e aplicar esses meios no momento do ataque. A razão está na falta de reconhecimento oportuno da ameaça. Se o indivíduo fosse capaz de interpretar adequadamente os indicadores precoces de perigo registrados, por exemplo, nas mesmas gravações de câmeras de segurança, alguns segundos ou minutos antes do incidente, ele teria tempo suficiente para ativar os meios de defesa, mudar de rota ou evitar totalmente a situação de conflito. O nosso treinamento concentra-se no desenvolvimento da capacidade de prever o perigo, que é o alicerce da sobrevivência. Um aspecto crucial que frequentemente é negligenciado é que a esmagadora maioria, especificamente até 80%, dos crimes contra as mulheres é cometida por homens conhecidos. Podem ser colegas de trabalho, amigos, parceiros, pretendentes ou conhecidos casuais. Tais indivíduos raramente atacam de frente. Suas táticas envolvem uma coerção sutil para o diálogo, o ganho gradual de confiança e o subsequente arrastamento para relações ou situações destrutivas. A análise do comportamento dessas pessoas em gravações de vídeo ou câmeras de segurança revela frequentemente uma sequência de ações manipuladoras, testes de limites e tentativas de isolar o alvo potencial do apoio social. Se o indivíduo possuir as habilidades para reconhecer esses indicadores comportamentais específicos, poderá excluir oportunamente pessoas perigosas do seu círculo de convivência, aumentando assim significativamente a sua segurança. Isso também é uma manifestação do funcionamento do sistema de avaliação inconsciente de ameaças, calibrado para reconhecer ameaças ocultas e implícitas na interação interpessoal. A capacidade inata de detectar ameaças é própria do ser humano como espécie biológica, assim como de qualquer outra criatura que viva em um ambiente potencialmente perigoso. O seu sistema de avaliação inconsciente de ameaças rastreia constantemente o mundo ao redor, preparando-se para alertá-lo sobre problemas muito antes de eles se materializarem. Você é, por natureza, um especialista na sua própria segurança, mesmo que não tenha consciência disso. Por exemplo, você não precisa estudar especificamente os sinais de comportamento agressivo ou a linguagem corporal do agressor em manuais. Ao longo de toda a sua vida, você observa as pessoas, as suas interações, as suas reações, e o seu cérebro constrói inconscientemente um vasto banco de dados para prever comportamentos.
Esse é um mecanismo evolutivo. Algumas pessoas podem despertar em você uma suspeita inexplicável, um mau pressentimento ou medo sem motivos aparentes. Isso significa apenas uma coisa: o seu sistema leu certos impulsos comportamentais ou contextuais, e esses impulsos permitem traçar um prognóstico correto. Esta pessoa é potencialmente perigosa. O erro mais fatal que se pode cometer é descartar tais pressentimentos, tentando racionalizá-los com base em fatos superficiais ou artigos do tipo "Como identificar um criminoso". As expressões faciais, os gestos e os movimentos corporais que indicam um estado interno são, na esmagadora maioria dos casos, realizados de forma inconsciente. Apenas criminosos profissionais altamente qualificados ou atores são capazes de controlar parcialmente essas manifestações. É por isso que eles são indicadores confiáveis. Como esses movimentos são involuntários, o nosso sistema de reconhecimento de ameaças também os percebe de forma inconsciente. A universalidade dos gestos e das expressões faciais perigosas praticamente não depende de diferenças culturais. Não há necessidade de estudá-los de forma especial. Por exemplo, se uma pessoa gesticula ativamente, as suas narinas se inflamam e o seu olhar torna-se fixo. Estes são sinais universais de raiva ou agressão, intuitivamente compreensíveis para qualquer um. O seu sistema de avaliação inconsciente de ameaças é capaz de reconhecer esses marcadores. É necessário apenas aprender a ouvir os seus sinais. Se você acredita que é incapaz de prever a violência por nunca ter lidado com ela, você está enganado. O nosso cérebro é capaz de reconhecer fenômenos a partir do conhecimento dos seus opostos: paz e guerra, dia e noite, segurança e perigo. Essas categorias estão interligadas. O sistema de avaliação inconsciente de ameaças sempre reage a uma ameaça potencial. Ela pode se materializar ou pode passar longe de você. Mas o medo, como sinal, nunca surge sem razão. Com o uso ativo e a confiança nesse sistema, ele se capacita constantemente, calibra-se e a sua precisão aumenta. Neste módulo, focaremos na ativação e no desenvolvimento deste sistema, bem como no reconhecimento dos indicadores-chave. A integração de novos indicadores será realizada nas etapas subsequentes do treinamento. É importante compreender: o sistema de avaliação inconsciente de ameaças não garante 100% de proteção contra situações perigosas. No entanto, mesmo no momento de um ataque direto, ele é capaz de sugerir o algoritmo de ação mais eficaz, aplicar meios de defesa, resistir ativamente, chamar a atenção gritando ou outra tática. O princípio de que uma abordagem padronizada é perigosa é fundamental. Não existe uma lista universal e inequivocamente correta de ações para cada tipo de ameaça. Por exemplo, não se pode afirmar que em qualquer situação é necessário desferir um golpe na virilha, ou, pelo contrário, tentar ganhar tempo. A eficácia da reação é determinada pelo contexto. O único conselho universal é confiar nos sinais do seu sistema de avaliação inconsciente de ameaças. Muitas histórias de sobreviventes, registradas em relatórios analíticos e atas de interrogatórios, confirmam que foi justamente esse pressentimento ou voz interna que lhes sugeriu a decisão mais sábia e eficaz no momento crítico. O que significa, afinal, ouvir o sistema de avaliação inconsciente de ameaças? Significa perceber ativamente os sinais vindos de fora e atentar-se aos próprios prognósticos internos. Esses sinais chegam por vários canais. Para a maioria das pessoas, o canal dominante é a visão. Outros orientam-se pelo olfato ou pela audição. Um indivíduo com um analisador auditivo predominante pode dizer: "A minha voz interna me avisou". Se o canal principal for o olfato, ouvimos frases como: "Estou cheirando problemas". Todos esses canais são dados de entrada para o nosso sistema. Para o nosso sistema, existem dois tipos de ameaça: a preditiva e a imediata. A ameaça preditiva é uma análise preliminar que pode ser consciente ou não. É um pressentimento, um risco potencial. A ameaça imediata é um medo forte e agudo. Este sinal não pode ser categoricamente ignorado. Ele exige uma reação imediata.
Como distinguir o sinal do sistema de avaliação inconsciente de ameaças da ansiedade crônica de fundo? O medo agudo e forte é um sinal de sobrevivência muito curto e intenso, que surge quando você está a um passo do perigo. Se o indivíduo vive constantemente com um medo de fundo, os seus receptores ficam embotados e ele pode perder o sinal crítico de um medo real e agudo. Portanto, a vigilância constante, entendida como ansiedade crônica, na verdade reduz a segurança. Medidas razoáveis de precaução são boas, mas a espera constante por problemas é destrutiva. Para superar a ansiedade crônica, é necessário interromper as fantasias desestruturantes. Não se deve repassar constantemente na mente cenários como: alguém se escondeu atrás daquela cerca e vai atacar agora. Não substitua a realidade que acontece aqui e agora por histórias de terror inventadas sobre o que poderia acontecer. O mais importante é não se sobrecarregar psicologicamente. Ficamos mais receptivos a quaisquer sinais se não estivermos à espera de um sinal específico e previamente imaginado. A sua tarefa é avaliar o que está acontecendo ao redor e não visualizar o que poderia acontecer. Pode-se formular assim: não tenha medo até que sinta um medo agudo. Essa é a melhor maneira de não viver em um estado de ansiedade constante. Aumentamos significativamente a nossa segurança se estivermos totalmente presentes no momento atual, percebendo conscientemente a realidade circundante. Diante do surgimento de um medo agudo, ouvirmos e observarmos ativamente, confiando nesse sinal. Quando o medo agudo estiver ausente, não o gerarmos artificialmente. Não inventarmos perigos potenciais. Não vivermos em um estado de ansiedade crônica. Reduzimos a nossa segurança se percebermos o mundo como um lugar exclusivamente perigoso e hostil. Acreditarmos em opiniões de autoridades, ignorando os sinais do nosso próprio sistema de avaliação inconsciente de ameaças. Tentarmos abafar o medo agudo com raciocínios lógicos. Nos preocuparmos constantemente com ameaças potenciais que ainda não se manifestaram. A preocupação é um medo que nós mesmos criamos, e ela não tem nenhuma utilidade prática. A preocupação surge frequentemente da sensação de nossa própria impotência. Por exemplo, o indivíduo tem consciência de que é fisicamente mais fraco que um agressor potencial e pensa constantemente nisso. Como resultado, ele se preocupa, criando a ilusão de que dessa forma está resolvendo o problema, quando na realidade está apenas esgotando os seus recursos. O medo agudo é o seu aliado. Se ele for ativado, saiba que é um sinal para a ação e não para a paralisia. No momento do perigo imediato, você estará maximamente aberto para a percepção de sinais criticamente importantes e poderá tomar a decisão correta. Você deixa de ser um objeto passivo de ataque. Você não é uma antílope para o predador. Você não é mais uma presa fácil que tem medo de erguer os olhos. Você ouve o perigo, você o vê, está pronto para agir e declara isso por meio do seu comportamento, mesmo que seja apenas um sinal não verbal. O que acontecer a seguir dependerá do contexto. Às vezes, basta apenas girar todo o corpo e olhar para o agressor potencial, emitindo um sinal claro. Eu vejo você, eu avaliei você. E o incidente pode se encerrar por aí. Todas as opções possíveis de reações serão estudadas detalhadamente nos próximos módulos. Como especialista na área de análise de padrões comportamentais em condições de alto risco, posso confirmar que o desenvolvimento da capacidade de detecção precognitiva de ameaças é profundamente estudado e treinado para a preservação da vida em contextos operacionais, como entre unidades especiais e atiradores de elite. Nas últimas décadas, pesquisas científicas confirmam que essa capacidade pode ser treinada, assim como os músculos. Muitos ensinamentos e práticas ancestrais já sabiam disso há séculos. O terreno fértil para esse sistema é a experiência que se acumula ao longo de toda a vida. Quanto mais rica for a experiência empírica, mais eficiente e preciso será o funcionamento do sistema de avaliação inconsciente de ameaças. É por isso que as crianças, infelizmente, são os alvos mais fáceis para elementos destrutivos. Elas ainda não possuem experiência de vida suficiente. O seu sistema não dispõe de um banco de dados amplo para calibração,
E por isso, elas precisam ser protegidas e ensinadas com especial cuidado. O sistema de avaliação inconsciente de ameaças interage conosco através das nossas sensações e marcadores somáticos, aquilo que sentimos no corpo. Essa é a linguagem da sobrevivência que é preciso aprender a compreender.